os alunos do Colégio Vitória de Curitiba. Nós vamos primeiro trimestre do ano de 2020, mas que ficou para trás, né? Então nós vamos estar relembrando aí alguns assuntos. E assuntos, esse provavelmente foi o primeiro assunto que vocês travaram contato, tiveram contato lá no segundo ano, né? E nós vamos estar reprisando então essa questão de uma escola literária que é o romantismo. Quando a gente fala de romantismo, já vem aquela ideia inicial, né, a ideia principal daquela coisa do romance mesmo, daquela coisa do homem, da questão do predomínio da emoção, né? É isso que nós vamos estar estudando agora. Então, nós estamos saindo de um período lá, que era o chamado arcadismo, e vamos agora adentrar no romantismo, que é a nossa próxima escola. Bom, o romantismo, ela foi uma escola que tem uma característica principal aqui, eu gostaria de destacar já no início, vocês podem ver ali, no nosso slidezinho, mostra ali que é o primeiro início da era nacional. Então, nós trabalhamos ali o classicismo, né, na área colonial, o barroco e o arcadismo, que foi a nossa última escola que nós vimos. E agora nós entramos no romantismo. Então, temos ali, vou iniciar até a nossa estrutura aí, mostrando o nosso próximo slide, que ele vai trabalhar aqui justamente com isso aqui. A Liberdade Guiando o Povo, do Eugênio Delacroix. Vocês podem notar ali, vou até marcar aqui tentar marcar aqui, ver se eu consigo, ó, com o meu cursorzinho aqui. Aqui nós vemos o próprio Delacroix no seu quadro, no seu autorretrato aqui. Então ele se coloca ali com a estola, né, né, empunhando armas. Veja aqui que é a presença da burguesia, que o Delacroix se coloca aqui na presença da burguesia. Nós temos aqui os soldados, que era do imperial ali, que defendiam o rei, mortos, caídos aqui. Veja que tem um menino andando aqui também junto, armado, né? Veja que ele já está ali com uma pasta ali, inclusive levando já com o símbolo do rei, né? Provavelmente foi de algum furto que ele pegou de algum soldado, despojos ali de algum soldado que ele tirou. Nós temos aqui também interessante a bandeira da França, colocada aqui. Ao fundo nós temos lá a Bastilha, não dá para ver direito no slide, mas tem ao fundo a Bastilha. E aqui a mulher, né? A mulher que é justamente a liberdade guiando o povo. Vejam que essa mulher representa essa questão da liberdade, agora da fraternidade. Então a mulher é colocada num plano diferente. Isso aqui representa, meus alunos, representa justamente o nascimento de uma nova situação, uma nova criação. Por isso que ela está com os seios entumecidos aqui, significando que ela está se amamentada, deu à luz a nova população. Veja que esse é o início já da Revolução Francesa, o início que marca uma nova era. Influenciou, logicamente, já ali o nosso arcadismo, nós tivemos Joaquim José da Silva Xavier, que é o nosso Tiradentes, que vocês puderam ver ali nessa fase, ali com Cláudio Manuel da Costa, que representa o arcadismo, e agora nós entramos aqui já no nosso romantismo, e lógico que a Revolução Francesa tem uma grande influência sobre isso. Então, vejam bem, para a gente poder estudar a literatura, a gente vai dar uma ideia geral aqui do nosso romantismo, eu tenho que entender os momentos que estão vivendo, o momento histórico, para que não haja um anacronismo. Né? Então, vejam, o que acontece? Primeiro, Revolução Industrial, estava ocorrendo na época ali. Deve estar lembrado, a Revolução Industrial, a passagem ali da manufatura para a máquina, né? Nós estamos vivendo esses aspectos ali, só passando por isso. O surgimento da burguesia, né, o comércio na Europa sendo implementado com uma força maior, você produz mais, procura novos comércios, e com isso você vai desenvolvendo mais essa ideia. Essas ideias, né, de liberalidade, liberalismo, vamos dizer assim, elas mudam totalmente essa questão do pensamento. E com isso, logicamente, a literatura, as artes vão ser influenciadas. Veja, nesse período vai ter a ênfase no nacionalismo, e isso já vai influenciar aqui no Brasil a questão da primeira geração romântica. Isso nós vamos ver logo a seguir. Então, realidade histórico-cultural, começa lá em 1808, a vinda da família real para o Brasil, né? Começa ali. A independência mesmo do Brasil, né, em 1822, tem essa grande influência ali. A criação das faculdades, veja, vai mudando já o público leitor.
criação de faculdades, surgimento do público leitor diferente. Então, tudo isso vai influenciar. Nos outros países, né, logicamente, que como esse pessoal que escrevia aqui na literatura escrevia, trazia essas ideias para cá, eles foram influenciados pela Europa. Na Europa, praticamente, basicamente, três correntes românticas lá, né? Então, a primeira ali, que mostra os movimentos do jovem Goethe, ele mostra uma questão do romance, o cara faz tudo por amor, tá? Depois, se tiver interesse, pode dar uma investigada maior. Um segundo que é importante para nós aqui, interessantíssimo isso, é a questão do Lord Byron, que vai influenciar a nossa segunda geração, aquela ultra romântica. Né? E um outro pensamento é a questão justamente ali da questão dos miseráveis, do nosso Vitor Hugo, do Alexandre Dumas, né? Que ele vai escrever Vitor Hugo, Os Miseráveis, e Dumas, Os Três Mosqueteiros. Então, que tudo isso aí vai influenciar. Né? Os Miseráveis retratam justamente a questão da Revolução Francesa. Diferenças, né? Vamos colocar aqui, é interessante para a gente trabalhar ali, entre as leituras clássicas e românticas. A literatura clássica, que era o período, nós estamos trabalhando com períodos anteriores, tinha dominantemente a nobreza. Agora nós temos uma nova classe, a burguesia, ela está sobrepujando essas questões aí. A questão antiga era mais objetiva, agora nós temos subjetivismo, né? A razão está sendo deixada um pouco de lado, nós vamos com a questão do sentimento. Historicismo, por quê? Você procura trabalhar nacionalismo, então você procura também trabalhar as coisas do passado para poder valorizar isso. A questão clássica, a questão do otimismo. Agora nós temos a questão do pessimismo. Vamos ver que o homem, principalmente a segunda geração mais trabalha com aquela questão do subjetivo, é uma questão, procura puxar mais o lado do pessimismo, né? Não tem essa visão tão otimista como a clássica. Então, as gerações dos poetas românticos. No Brasil, inicia-se ali em 1836, 1800, até 1881, desculpem, 1881, até o aparecimento do realismo, com o nosso querido Machadão ali, com Memórias Próximas de Brás Cubas, que é o nosso próximo período que nós vamos estudar. Vejam, essa obra do Gonçalves Magalhães, Os Suspiros Poéticos e Saudades, ela tem essa importância por causa disso, por iniciar realmente o romantismo no Brasil. Características particulares aqui, né, que nós temos. Então, primeira geração, eu vou ter ali o índio, a natureza e a linguagem. Aqui no Brasil vai ter essa forte influência. A primeira geração, então, vai ser a nacional indianista. Então, vejam, quando eu puxo uma questão nacionalista, o índio representa justamente essa questão da nacionalidade. Na Europa, se procurava o cavaleiro medieval. Quem que é o cavaleiro medieval aqui no Brasil? É o índio, é o peladão. O cara que está lá é um índio representante. Só que não é um índio qualquer. Vocês vão ver que na representação das obras ali dos autores, esse índio é aquele índio fortão, aquele cara sarado, aquele cara que tem características diferentes. Então, veja, com isso você exalta o índio, você exalta uma nacionalidade, você exalta a terra. Era o mote aqui da primeira geração. Características ali, né, da pátria, do índio, xenofobia, né, porque várias são as coisas nossas aqui. O Brasil aqui tem interesse, as outras coisas não interessam. A questão da religiosidade, do panteísmo, né, da religião, do misticismo que envolvem algumas coisas aqui do Brasil para valorizar essa questão. Essa questão do medievalismo é questão dessa transferência lá do cavaleiro medieval para o nosso índio aqui, tá? Gonçalves Dias. Gonçalves Dias é um autor ali que interessa para nós, principalmente aqueles que vão fazer o vestibular da Universidade Federal do Paraná, que tem ali primeiros cantos, segundos cânticos e os últimos cantos, que é um livro que está aí na pauta para ser cobrado na Universidade Federal do Paraná. Então, você já aproveita, né, estuda a primeira geração, faz essa relação aí de quem tem interesse e lê o livro. Tá? Então, existe essa questão. Vejam, é nacionalismo, indianismo, essa questão da poesia relacionada justamente com esse nacionalismo. Né? Podem ver aqui pela canção do exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Uma poesia totalmente nacionalista, famosa aí, do nosso querido, que eu falei para vocês aqui anteriormente, tá? Do Gonçalves Dias. Beleza? Seguindo, segunda geração, eu só estou destacando os pontos principais, tá? Uma visão geral do nosso romantismo. Segunda geração
é chamada de byroniana, o mal do século, aquela geração ultra-romântica. Então, essa questão do Lord Byron, eu lembro que eu falei para vocês que tinha essa influência lá da Inglaterra, da influência de Byron, aqui no Brasil, das ilusões. É por isso que entra aquela questão do pessimismo, desilusões, fantasias, né? Então, não esqueci de falar para vocês, mas a questão da mulher também, a mulher aqui nesse caso aqui, ela é aquela visão assim mais a mulher inalcançável, uma mulher que ele não vai ter aquela questão de uma proximidade maior, você tem uma visão a respeito daquilo ali, tá? Então, um baroniano, vida boêmia. Os autores aqui morriam muito cedo, tá, pessoal? Eles viviam como se fosse uma vida louca. Então, o camarada, 21, 22, 23 anos, eles tinham uma vida boêmia, iam para a boemia, então, nas casas noturnas, escreviam seus poemas, que eram inspirados ali, né, bebiam, tinham ali a questão do fumo também, dos prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Né? E com isso, muitos deles pegaram pneumonia, né, tiveram pneumonia, e com isso vieram a perder suas vidas, ainda muito cedo, precocemente, suas vidas foram tiradas. Mas foram escritores brilhantes também. Podemos ver Álvares de Azevedo, né, a Lira dos 20 anos, que você tem ali, pálida luz, a lâmpada sombria sobre o leito, vejam, de flores reclinada, como lua por noite embalsamada, entre nuvens do amor, ela dormia. Não te rias de mim, meu anjo lindo, por ti as noites eu velei chorando. Por ti nas noites, nos sonhos morrerei sorrindo. Vejam, é o mal do século, aquela questão que você tem ali de uma visão mais pessimista, né? Da exaltação desses fatores que nós vimos ali do lado de baixo. Casimiro de Abreu também, mesma coisa. Essa aqui é famosíssima, né? Ó, que saudades eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida. Né? Essa é a questão do passado, daquela volta ao passado que ele tem, o saudosismo ali. Fagundes Varela, outro autor interessante também, que nós podemos destacar. Poesia, né, da terceira geração. Então, temos a primeira geração indianista, a segunda geração, que eu falei para ser baroniana, mal do século, outra romântica, e a terceira geração. A terceira geração também é conhecida como a geração condoreira. A geração condoreira porque ela tem aquele olhar acima dos demais, ela está enxergando além daquilo ali. Aqui nós já temos uma preocupação social. Por quê? Porque aqui vou trabalhar com a questão do tráfico do negreiro, da escravidão. Então vejam, em 1831 foi o fim do tráfico negreiro, proibição, não desaparecimento. Tá? Lembram que você vai ter assim a liberdade dos escravos vai ser só em 1888 com a princesa Isabel com a assinatura da Lei Áurea. Então nesse período aqui ainda estava funcionando, estava fazendo um período, né? Então 1850 apogeu do café, né, do café, das propriedades ali, a lei Eusébio de Queiroz, a lei dos sexagenários, então tudo a questão da história que vocês devem estar lembrados ali, até culminar lá em 1888 com a questão da libertação dos escravos. Tá? O principal escritor aqui nesse caso é Castro Alves, né? Lembram lá, Navio Negreiro, Espumas Flutuantes, são os livros que Castro Alves já trabalhando isso, já tem essa pegada nesse sentido, já buscando uma outra visão. Outra coisa também que aqui tem, a mulher muda bastante do período anterior ali da segunda geração romântica, que é uma mulher mais real. Ela tem uma mulher mais sedutora, coisa que eu não tinha. Ela tem uma sensualidade mais explícita, ele mostra mais essa questão da mulher. Então isso pode ser que apareça nos vestibulares alguma diferença entre a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração. Eu vejo que existe uma evolução na questão da mulher, da apresentação da mulher nesses casos também, a terceira geração, uma mulher mais real. Ali na segunda geração, uma mulher mais, né, aquela sombra, a imagem mais pálida da mulher, tá bom? Só para lembrar essa questão também. E nós vemos isso na poesia. Na prosa romântica, veja, prosa romântica no Brasil vai ter os romances e folhetins. Isso é interessante. O que é os romances e folhetins? Iam se publicando aos poucos. Então, com a propagação da imprensa no Brasil, né, a burguesia ia tendo contato, os leitores começam a ter mais contato. Lembra que eu falei para vocês que no arcadismo já começou a ter, o povo começou a ter contato por causa da imprensa. Aqui vai ser difundido cada vez mais. A questão da publicação de folhetins, de histórias, né, vão sendo contadas ali, isso vai influenciar bastante, vai mudando isso. Na prosa vai acontecendo e vai influenciar os livros.
Então, narrativas, né, temáticas, religiosidade, aqui não deixa de aparecer também, casamentos, né, aqui ainda o casamento mais tranquilos ainda, vocês vão ver que vai ter uma mudança grande já no realismo, aqui não, aqui ainda o casamento é mais romântico, procura se manter ali uma tranquilidade, heróis e heroínas idealizados, aquela questão que eu falei do índio, também vai aparecer aqui, né, o índio vai aparecer com aquela idealização dos personagens, tá bom? Outras coisas, romance indigenista, como eu falei para vocês agora, ali o índio brasileiro, né, o contato com o colonizador, caráter nacionalista. José de Alencar, o Guarani, Iracema e o Birajá, são os principais ali, a obra de José de Alencar. Romance regionalista, aqui também vai aparecer. Por quê? Lógico, os grandes centros ali, você estava trabalhando mais questão de Rio de Janeiro ali, São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ter essas questões mais. Mas aqui já vai aparecer alguns outros lugares, já essa regionalização da nossa prosa. Tá? No caso ali, Inocências, Cantoné, História de Amor, né, do vaqueiro, mais regiões mais do interior do Brasil também vão aparecer. Existe aqui um que é bem interessante, que às vezes pode aparecer para vocês aí, que é a questão de Memórias do Zé do Milícia. Aqui já existe uma transformaçãozinha. Então, ele, embora ele seja um romance urbano, né, ele vai ter uma diferença um pouquinho maior dos demais. Aqui, ele já ele vai puxar já para o lado já do nosso próximo conteúdo que nós vamos ter ali, da próxima escola literária, que, que nós vamos ter ali, que é o realismo. Então, Memórias do Milício é como se fosse uma transição. Não se trata bem disso, pode ser que alguns vestibulares apresentem dessa maneira, mas já tem essa pegada um pouquinho diferente. Ele vai colocar o herói ali da situação num realismo diferente, com uma pegada diferente. Diferente, por exemplo, de outros livros, né, que tem nesse período de romance urbano um pouquinho diferente. Principalmente esse aqui, Memórias do Senhor de Melissa, existe procura ter essa diferença aqui que vai aparecer, tá bom? Esse resumo eu coloquei aqui para vocês, é a visão geral. Depois eu vou estabelecer alguns outros vídeos mais curtos e vou batendo por escolas menores, tá, pessoal? Então, esse aqui é só para ter uma visão geral ali desse período, tá? Você acessa lá no seu livro, sua apostila lá, vê lá que está marcado ali, veja a sua aula ali também. Eu coloquei um conteúdo maior, um pouquinho maior ali também no AVA, tá? Então acesse lá, para que você possa ter esse contato, tá bom? Então veja ali, analise essa situação. Nós vamos estar trabalhando esse trimestre, esse aí ficou do passado um pouquinho, né, do trimestre anterior, mas eu vou postar os demais agora, né? Então, cada escola nós vamos trabalhar por pares ali. O próximo vídeo que eu postar, nós vamos trabalhar alguns exercícios, tá? Então, fique atento aí, a cada semana eu vou colocando um vídeo diferente e nós vamos resolvendo alguns exercícios aí que caem no vestibular federal, os PSECs e assim por diante. Tá bom? Fique com Deus, meus queridos, que logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Tá bom? Beleza? Um abraço a todos.